E aí, meu amigo, você que está aí nesse canal de corte, se inscreva nesse canal, ative o sininho e todas as notificações e fique por dentro de tudo. Se inscreva também no nosso canal principal que está aqui na descrição. Valeu! Robson, mas tem uma coisa que era legal dessa época, né? Dos bailinhos de garagem, Lenta, essas coisas. era lenta? Lenta. Lenta, mano. Meu! Isso aí vem desde das épocas dos bailes do Braga, e é uma coisa engraçada, né? Se parar. Infelizmente, isso é uma coisa que acabou. Era uma coisa muito legal. A gente podia resgatar essa pegava, lentinha, você fazia a primeira seleção assim, você fazia a abertura, né? O pessoal ia chegando, aí você abria a casa. Aí você fazia o primeiro bloco, aí você vinha e quebrava com uma seleção de lenta pro pessoal dançar. Aí você voltava. Teve época que tinha até 2 seleções de lenta, porque tinha muita música lenta. Nós vamos fazer bacana. o seguinte: próxima festa da Domingueira do Bem, nós vamos fazer uma seleção de lenta, nós vamos testar, você vai lembrar pra gente fazer. Boa, vamos fazer. Boa. Fazer os casais. Vamos fazer pros casais. Não, legal. É gostoso. Lembrar Sim. disso, É como era gostoso. gostoso, né? Era gostoso, entendeu? Meu, você lembra? Todo mundo ficava esperando a hora da lenta pra ir Pra ir lá puxar. tirar uma menina pra dançar. Aquela adrenalina de tomar um balão, né? Chegava lá e tomava um não. Tomava um você não. não, mano. Aí chegava um outro, chamava ela aí. Aí Ela você ficava ia. com cara de... Caramba, Alain. Mas era legal, né, cara? Era sadio. Nossa, demais. Era muito O sadio. Baile de Garagem tentou fazer isso, o Gradil, né, junto com o Edenilson. Vou até pedir pra eles ajudarem Abraço, a gente. Juan e Edenilson. O Juan e o Edenilson são 2 amigaços nossos, Sim, são 2 sim. parceiros. É super gente boa. Então, eu vou até perguntar pra ele como é que foi. Eu lembro que eles fizeram alguma coisa assim nos bailes de garagem. Meu, muito Resgatando legal. as lentas. Meu, porque é muito legal, né? Você pensar, o cara vai hoje, claro, tirar a esposa dele pra dançar, quem deve ter os solteiros também, mas é uma maneira também de criar uma conexão bacana, né? Claro, é muito legal. Você tá com a sua namorada, você tá com a sua esposa, ou então você imagina na época, você tá olhando para uma mulher, uma moça, assim, você fala, como é que eu vou chegar nela? Aí toca uma seleção, né? Você não quer dançar comigo? É a hora, né? Foolish Bitch. Debbie Gibson. Debbie Gibson. Não, então, e a gente tem alguns artistas. Roxette. Essa, Meu, que faleceu, né? cantava muito. E o show? Eu fui nos 2 shows. Eu também, era outro que eu Eu gostaria fui de nos ter. 2 shows. Meu, que demais. Então, artistas que se consagraram com lentas, né, meu? Porra. Era bom demais, cara. Era muito bom. Geralmente os artistas, eles todos tinham assim, o próprio Information Society, Repetition. Entendeu? Então você vê que as bandas, elas sempre tinham uma música lenta. Uma música bacana lenta, né? O Ahá, você pega, ele tinha música lenta também. Tears for Fears. Cheers. Pô, tá demais, meu. Everybody Wants to Roll the World. Tem uma mais antiga deles, que é muito Tem legal. aquela Woman in Chains. Woman in Chains é a lenta. É louco. Woman. Curto muito, meu. Você tá maluco. Nossa, Muita clássicas. é o que eu falo, os anos 80, por toda a diversidade que teve, é muita coisa rica. Tem muita coisa, é a época, eu acredito que é a mais rica, por toda a diversidade. Você pega aí, são vários estilos diferentes e todos assim extremamente agradáveis de se ouvir. E eu tava falando tava contando pro Bruno, porque a gente vai contando pros mais novos, né? E eu tava falando pra ele como que um estilo, né, viralizou naquela época, que foi a lambada, né? Pois é. Aí eu falei pra ele, cara, naquela época que não tinha internet, né? A comunicação era tão difícil, né? O telefone era discado. Aí eu falei assim, cara, Kaoma foi lá, estourou na Europa. Beto Barbosa. Você falou de telefone discado, eu até lembro você chegou aí no Rhapsody, não sei se você pegou essa época, no terceiro andar do Rhapsody tinha um ambiente que era só com telefone. Não. Se chamava Fone Paquera. Ah, é? Eram, acho que umas 80 mesas, mais ou menos. Cada mesa tinha um ramal. Sério? Com o mapa desenhado.
Aí ele lembra lá. Lembra. Aí você sentava, aí tava o mapa lá desenhado. Aí você via uma pessoa, o cara sentava, ele via uma garota que ele queria falar, aí ele olhava assim, via o ramal, ele catava, ligava, aí atendia lá e ele ficava conversando por telefone. E aquilo dava uma manutenção, rapaz. É? Toda Puta, semana. imagino. Quebrava um monte daqueles telefones. Mas era gostoso. Era, né? Era bacana. Era bacana. Ô Robson, e vem cá, a gente teve uma época aí no final, nos anos 80 também, não lembro se no final, mas onde deu um boom aí de algumas casas, né? Que era Contramão, Overnight, tinha A Overnight, a Contramão, a Toco. Toco. A Toco, tanto a Toco, acredito que é a mais antiga. A Toco é mais antiga? Isso que eu ia perguntar. Eu acredito que é a mais antiga, né? Aí o Rhapsody, ele é mais antigo do que a Overnight. Alguns anos mais, o Rhapsody saiu antes da Overnight. A Contramão eu acredito que é da mesma época também, né? Mas a mais antiga eu acredito que era a Toco. Ah, é? É. Cara, então, isso tudo década de 80 mesmo, né? A Toco eu acredito que é até um pouquinho antes, viu? Eu não tenho certeza, né? Não tenho certeza, mas a Toco ela é um pouco mais antiga do que o Rhapsody. Que hoje em dia existe muitas casas, né? Naquela época não tinham tantas assim, né? Então, naquela época é como eu já falei, né? Que era uma coisa assim sadia, né? Existia assim uma concorrência sadia. Então, Sim. as pessoas, você coloca um post hoje falando de que casa você frequentou, né? Aí as pessoas falam, eu cheguei aí nessa e nessa e nessa. Então as pessoas elas tinham uma preferência por uma ou outra, né? Mas elas iam em todas. Sim, Iam sim. em todas. Eram muitas festas bacanas. Existia uma concorrência para ver quem lançava as músicas e quem lançava as festas. Porque toda semana você criava uma festa diferente. Eu lembro na época que os Simpsons estourou aqui, que as casas fizeram festas dos Simpsons, né? Na época que aquela família dinossauro também estourou, fizeram festas falando disso também, era camiseta. E os shows também, né? E fora tudo isso, os DJs, eles tocavam, DJs da Toco, eles vieram tocar no Rhapsody, do Rhapsody foram tocar na Toco, foram tocar na Overnight e vice-versa. Pelas festas de DJs que as casas faziam também. Isso era legal, né? Era legal, muito Como bacana. chamava aquela casa que tinha ali nos Jardins, na Pamplona? A Up and Down. Não, eu fui na Domingueira lá. Muito bacana, uma casa sensacional também. Up and Down. Quem Bons tocava lá era o tempos. Michel. Grande Michel, manda um abraço Michel pro Michel Cauã. Grande Michel. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Orion. O Orion é aquele peão que ele desce e ele abre. Né? Sim. A primeira vez que eu vi foi lá. Mas ó, Rhapsody tem até hoje que é clássica. Então, né? eram dois aparelhos, né? Era o Orion, que é o que abria, era um peão, e o Alien, que era o redondo, né? Que ele deitava, tudo, né? No Rhapsody teve os dois juntos, por sinal, né? E o Alien, que a gente tem ele até hoje. E olha só como as coisas mudam, né? Eu lembro que o Alien, na época, meu pai mandou vir esse aparelho. Esse aparelho custou $56 mil. Nossa senhora. Você acredita nisso? Isso que ano? Mais ou menos. Isso aí foi no finalzinho dos anos 80. Nossa. 89, por aí, mais ou menos. Foi um aparelho que custou quase $60 mil. Você vê. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Um aparelho que era famoso também, que era dos espelhos Golden Scans, né? Custava $7, $8 mil cada cabeça. Então você vê como eram outros tempos. Hoje em dia você fala de gastar 50 mil num aparelho, sem condições. Dólares ainda, né? Sim. Sem condições. Mas eram as casas tops, né? Porque na verdade O pessoal tinha. ficava esperando a abertura da casa pra descer aquilo. A Sim. galera não tinha hoje que nem celular, né? Imagina, a galera, nem sei se na época podia entrar com máquina fotográfica, mas aquilo era um espetáculo, era um show. Era um show, era a abertura da casa. Com certeza. Não, eu lembro que a primeira vez que eu fui na Overnight, quando era lá na Moca, eu lembro até a música que tocou, cara. Você vê como que marca. Tocou Vogue, Madonna.
Quando foi inaugurado esse visual novo com esses aparelhos novos no Rhapsody, foi feito um show da banda Zero junto, né? Um show para, mas o que o pessoal queria ver mesmo era a iluminação. Né? Era a iluminação e era uma coisa assim, era difícil de você conseguir chegar num lugar e ver um visual assim. Sim, Bacana, muito legal. Naquela época lá era tudo muito, muito difícil e limitado. Vocês estão Né? falando de